Bom, turma, bom dia. Nós faremos a correção agora do livro de língua portuguesa, página 40, unidade 3, ok? Nós estávamos falando de textos em quadrinhos. Nós chegamos a comentar na última aula a primeira questão, converse com os colegas e o professor. Nós respondemos as letras A até a F, né? Não é necessário vocês copiarem nada no livro, nós apenas fizemos os debates que vocês contribuíram na aula passada. Na segunda questão, vocês responderam também junto comigo, ok? Eu cheguei a ler também esse comentário sobre as histórias em quadrinhos, onde está sinalizado no quadro amarelo, falando um pouco dessas histórias em quadrinhos, mostrando como é que acontece essa combinação dos recursos verbais e visuais dentro de um processo de narrativa de um quadrinho. Nós mostramos que nem sempre nos quadrinhos você consegue saber de todas as informações, mas se faz necessário justamente a leitura dos recursos visuais, ou seja, as expressões do rosto, do corpo das personagens, que vão justamente mostrar as características, os pensamentos, as emoções e as intenções. Também o cenário, por onde mostra o lugar onde se passa a história. As cores também auxiliam muito na identificação dos personagens. As características, né, os pontos de vista, as emoções, certo? Que nem sempre são colocadas de maneira explícita, ok? Ou seja, você vai ter que fazer a leitura do quadrinho. Você vai ter que observar as entrelinhas, as intenções, os objetivos daquele quadrinho, correto? Bom, daí, na terceira questão, vamos responder juntos agora. Observe atentamente os 6 primeiros quadrinhos. Quem está olhando para Haroldo? Eu gostaria que alguém pudesse responder para mim, por favor. Dentro do quadrinho que nós lemos na aula passada, eu gostaria de saber quem estava olhando para Haroldo. Calvin. Isso, muito bem. Justamente. O Kevin, né? Ok. Letra B. O que significa a mudança de cor dos quadrinhos? Tia, Oi. eu botei assim, ó. Diga. A mudança significa a cor dos óculos que Calvin e Haroldo vão escolher. Isso aí é para a letra A, né? Não, a letra B. Ah, na letra B. Certo. Correto. Cada quadrinho, ele vai representar a visão de Kevin de acordo com a cor das lentes dos óculos escuros que ele está experimentando. Certo? Muito bem. Aí o que eu vou fazer? Para quem não respondeu, eu vou colocar no bate-papo. Certo? Como nós estamos sempre fazendo. Quem quiser complementar a sua resposta, também fica à vontade. Tá? Cada quadrinho representa a visão de Kevin de acordo com a cor das lentes dos óculos escuros que ele está experimentando. Letra C. Além da mudança de cor, quais são as outras diferenças entre os outros quadrinhos? Entre os quadrinhos? Sim. Diga. Sim. Pode falar. Eu não sabia responder muito essa, mas eu respondi assim, ó. Sim. A palavra não está destacada. Foi o que eu percebi na história. Sim. Ótimo. Além disso, nós vamos observar que as expressões faciais e corporais de Haroldo justamente mostraram essa mudança de cor, né? A diferença entre os quadrinhos. A gente consegue observar através dessas expressões faciais, certo? Letra D. O que elas revelam? Elas vão revelar justamente as reações de Haroldo, certo? À medida que Kevin vai experimentando os modelos de óculos escuros,
ele vai mostrando na sua expressão facial essas mudanças, tá? Letra D, sinaliza as reações de Haroldo, à medida que ele vai trocando as lentes dos óculos, tá ok? Então, como eu estava falando logo no início, as expressões verbais e faciais, visuais, que vai dar a resposta, né, que a gente vai conseguir entender de fato o texto em quadrinho. A gente precisa fazer essa leitura, essa análise, tá? Analisar as entrelinhas. O que não foi dito, mas o que foi visto. Tá bom? Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Letra E. Qual é a função dos balões de fala nesses quadrinhos? Qual é a função desses balões? Quem pode responder? Pode falar, Maria. O da C. Não entendi. Eu estou na terceira questão, letra E. Terceira questão, letra E. Terceira letra E. Qual é a função dos balões de fala nesses quadrinhos? Vai justamente mostrar que Haroldo conversa com Kevin e reforça as expressões de Haroldo. Tá? Letra F. Você acha que os quadrinhos teriam o mesmo efeito se houvesse apenas os balões de fala sem os desenhos? Vocês acham que teria? Não. Não. Por quê? Porque a gente não ia saber como ele está se expressando, se ele está feliz, se ele está triste. Exatamente, porque o humor do quadrinho é justamente a revelação dessas expressões do Haroldo. Certo, Sofia? Muito bem colocado, tá? Parabéns. Alguém colocou diferente da colega? Ou alguém colocou parecido? Eu estou olhando aqui para todos, observando aqui vocês pela câmera. Alguém quer complementar alguma coisa? Vou colocar a resposta no bate-papo. Não, pois o humor dos quadrinhos, certo? Está justamente nessas expressões reveladas na história. Muito bem. Terceira, tá, turma? Essa é a terceira questão da página 40. Ok? Muito bem. Vou dar 30 segundos para vocês finalizarem a escrita no livro de vocês. Isso, são eu tá tirando as fotos. Muito bem. Para depois colocar. Oi, pode falar. Sim. Passa muito rápido o tempo, verdade. Quarta questão. Releia o terceiro quadrinho. Ok? O que a expressão de Haroldo revela? Explique. Revela o quê? Essa é a quarta, tá? O que é o que o Haroldo revela? O que mostra pra gente? Que ele está como? Oi, Enzo, pode falar. Diga, você não está entendendo? Ah, tá. Tudo bem. Certo. Então, gente, a expressão de Haroldo, ela vai revelar que ele está pensativo ou em dúvida. Ou seja, o braço esquerdo cruzado no peito apoia o braço direito, cuja mão está fechada, mas o indicador tocando a bochecha. Essa é uma posição que as pessoas fazem quando estão pensando. No rosto, os olhos semicerrados e a boca fechada e levemente entortada para a esquerda também revela uma personagem pensativa ou em dúvida. Então, a gente só vai ter esse entendimento porque nós vamos fazer a leitura facial,
do personagem. Mas se não tivesse essas expressões, ficaria muito difícil compreender a ideia dele, compreender o pensamento dele. Ok? Essa é a quarta letra A. Tudo bem? Quarta questão, letra A. Ok. Vocês podem resumir, tá bom, gente? Vocês podem colocar da forma como vocês compreenderam, certo? Mesmo precisa estar de acordo com o pensamento aqui, tá? Do texto. Mas vocês podem escrever com as palavras de vocês, tá bom? Tia, Oi, fale. na letra A eu não botei assim, não. Não, como você colocou. A expressão dele revela qual é a cor que ele vai escolher o óculos. Isso, mas a expressão dele mostra justamente qual sentimento? O sentimento de dúvida, né? Ele tá pensativo, ele está em dúvida, porque o objetivo Então, dele eu vou foi botar assim também. justamente porque o objetivo dele foi justamente fazer essa troca desses óculos, né? Como você está colocando. Mas a gente só vai saber que ele está em dúvida por causa das expressões faciais, que são reveladas nos quadrinhos, certo? Uhum. Muito bem. Ok? Todos estão acompanhando? Uhum. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, eu vou seguir, tá? Como o texto do balão se relaciona com a expressão física de Haroldo? Tia, Oi, pode falar. se você pudesse falar só um pouquinho. Aqui, tia, ainda tô Esperar só um pouquinho? porque você vai muito rápido, tia. Tá bom. Aí eu tenho uma questão, aí você passa muito rápido para outra, fica terminando, aí eu tenho que fazer Ah, tá bom. Mas eu tô quase terminando a... Certo, tá bom. Eu vou dar mais um tempinho para vocês copiarem, tá? Tranquilo. Agora você sabe que animal é esse, Joel? Vocês podem dizer ao doutor que animal é esse? Muito bem, um sapo. Posso passar a turma para a terceira? Para a letra B? Terceira não, para a letra B? Certo. Pode? Pode? Como o texto do balão se relaciona com a expressão física de Haroldo? Então, a interjeição MM, seguida de reticências, revela que a personagem está pensativa. E o prolongamento da vogal não, também seguido de reticências, sugere uma negação, mas indica que ainda resta uma dúvida, tá? Então, eu vou copiar. Vocês podem colocar as palavras de vocês, mantendo a ideia da resposta. Tá bom? Ok? Ok. Certo. Tia, você botou grandão, né? Foi. Porque a resposta é completa. Mas vocês poderão diminuir, tá bom? Vocês podem fazer tipo um resumo. Isso. Então, nós vamos perceber justamente Então, por que aí... você botou gigante? Porque é uma resposta completa. Entendeu? É uma resposta bem elaborada. Então, turma, as interjeições, elas são muito utilizadas em quadrinhos, justamente para revelar os sentimentos, né, dos personagens. Às vezes, por essas interjeições, são figuras de linguagem que são muito recorrentes, né, são muito utilizadas nesses quadrinhos, para a gente ter uma ampla compreensão, né, do texto, porque às vezes somente com as falas você não consegue compreender, você precisa realmente fazer a leitura das entrelinhas,
daquilo que não foi dito na historinha em quadrinhos, entendeu? Ok? Todos estão compreendendo? Alguma dúvida? Francisco? Mas, tia, Oi, essa que fala. você botou grandona é a A, é? Não, letra B. Não, mas As tá duas, aqui. as duas respostas são grandes. A letra a expressão de Haroldo revela que ele está pensativo ou em dúvida, mostrando justamente como é que ele está utilizando o braço dele, o braço esquerdo cruzado no peito, apoia o braço direito. Eu coloquei a resposta aqui, ó, no bate-papo. Você Não viu? colocou? Você não só viu? colocou grande assim, ó. Pensativo. Não, eu coloquei sim. Tá aqui, ó. Eu vou tornar a copiar. Acho que você não viu. Olha aí, ó. Tornei a colocar a letra A. Vou tornar a colocar a letra B. Lembrando que não é preciso vocês copiarem tudo. Vocês podem tirar as fotos para depois passarem a limpo. Certo? Tia, Oi. a letra B é só esse, a partir do pensando, né? Isso. Ok? Meu Deus do céu, nem sei onde eu tô mais. Nós estamos na quarta questão. Turma, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em língua portuguesa, interpretação de texto, vocês precisam se habituar no processo da escrita, nós precisamos escrever de maneira bem elaborada. A gente não pode escrever de qualquer jeito. Não estou dizendo que você escreve de qualquer jeito, não é isso. Mas, assim, à medida que os anos forem passando, quanto mais complexidade na escrita de vocês, melhor. Entendeu? Ah, professora, eu posso resumir? Pode. De poder, pode. Mas quanto mais elaborado for a sua resposta numa determinada pergunta, melhor. Certo? Ok? Professora, como é que eu faço, então, para escrever melhor? Né? Para elaborar melhor uma resposta? Quanto mais leituras você fizer, melhora o seu vocabulário, melhora a forma como você se expressa e como você relaciona os pensamentos, certo? Então, eu poderia muito bem aqui colocar só um resumo, mas não estaria correto, porque a língua portuguesa, ela solicita justamente isso, né? Uma melhor elaboração das ideias e a forma como você contextualiza essas ideias. Tá certo? Eu sei que se torna cansativo, mas é bem melhor eu habituar vocês para a complexidade. Ok? Posso passar, turma? Para a quinta questão? Sim? Tem alguém atrasado? Se tiver, eu posso aguardar, tá? Se alguém não conseguir entender alguma resposta, eu posso repetir, certo? A letra A. Você não entendeu a letra A? Quem está falando é Maria Eduarda? Eduarda Chaves. Você não entendeu a letra A? Maria? Isso. A quarta questão, né? Olha só. O exercício pediu para você fazer a leitura do terceiro quadrinho, tá? Perguntando o que a expressão de Haroldo revela. Porque como não foi dito em palavras, eu estou falando desde o início da aula que a leitura de um quadrinho, ela necessita a observação da expressão facial e as expressões não verbais, aquilo que não foi dito diretamente. Então, é necessário fazer a leitura das entrelinhas,
ou seja, das expressões faciais, das interjeições, entendeu? Da forma como o desenho foi feito. As expressões do corpo, não só a facial, mas também corporal do personagem, certo? Então, como foi que eu coloquei a resposta dessa quarta questão? A expressão de Haroldo, ela revela que ele está pensativo ou em dúvida em relação de qual lente ele vai utilizar, qual é a cor da lente que ele vai utilizar. Então, a gente só consegue perceber que ele está pensativo, que ele está em dúvida, por causa da expressão facial dele. E, principalmente, observando como é que o corpo dele está se posicionando. O braço esquerdo cruzado no peito, apoia o braço direito. A mão dele está fechada, mas o indicador toca na bochecha, né? Então, essa expressão facial, ela denota justamente que ele está em dúvida, que ele está pensativo, que ele não está conseguindo ter ainda um entendimento, né, de qual cor ele vai ficar, qual é a cor da lente dos óculos que ele vai ter, entendeu? Então, os olhos também vão sinalizar isso, os olhos semicerrados e a boca fechada, meio entortada. Então, tudo isso revela, né, a sua dúvida, né, o seu pensamento, né, a sua forma pensativa de estar, certo? Maria Eduarda, você entendeu a resposta da quarta, da letra A? Posso passar, então? Entendi. Oi, pode passar? Pronto, ótimo. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês para tirar essas dúvidas quantas vezes for necessário, certo? Não fiquem com vergonha de perguntar. É só aguardar eu terminar de falar, podem usar o microfone ou usar o bate-papo, certo? A nossa aula está sendo gravada para ser colocada no YouTube, certo? Então, vamos lá. Quinta questão. Agora, observe o 7º e o 8º quadrinhos. Letra A. Por que a mãe de Kevin parece tão grande? Quem foi que respondeu? Eu sei, tia. Diga, filha. Vou dizer assim, porque Calvin é pequeno e a mãe dele é adulta e ele ainda é criança. Exatamente. A gente consegue observar isso por qual motivo? Né? Porque a gente consegue ver a altura deles. Né? A altura de Kevin é mais baixa do que da mulher adulta. Tia, Ok. Oi, diga. eu não penso assim, não. É que eu penso que a mãe dele só tá em um quadrinho. E não tem duas pessoas. Porque, tipo assim, a mãe dele só mostra em um quadrinho. Aí ela só tá sozinha falando. Por isso que ela fica maior. Mas nesse caso, o que vai sinalizar que ela é a mãe dele vai ser justamente a estatura. Entendeu? A estatura dela, o tamanho dela. Eu acho que a gente tá olhando pela visão do Kelvin. Isso. Isso. Muito bem. Estou gostando de ver a participação de vocês. Muito bem. Vocês podem complementar dentro do que eu falei, acabei de falar. Vocês poderão também complementar com as palavras de vocês. Certo? Ok? Pronto. Estou gostando muito da participação de vocês. Porque língua portuguesa é interpretação, né? Pronto. Quinta questão, letra A. Ó, estamos na quinta, certo? Quinta, porque o ponto de vista apresentado é o de Kevin, que é uma criança de altura mais baixa que a mãe, que é uma mulher adulta. Tranquilo? Eu estou falando muito rápido? Juliana? Você que está falando que está um pouco rápido, é porque eu tenho um pensamento muito acelerado, eu falo muito rápido mesmo. Mas aí vocês vão me falando, certo? Se eu estiver falando muito rápido, eu repito, certo? Tudo tranquilo? Sinalizem para mim, por favor,
o dedinho como ok, por favor, só para eu ter ciência que vocês estão acompanhando. Pronto. Samuel, tudo certo? Pronto. Francisco? Tudo certo? Então, eu vou seguir adiante. Letra B. Releia a segunda fala da mãe de Kevin. Por que a palavra não está em destaque? Isso. Maria Eduarda Araújo colocando ok, sinalizando ok. Ótimo. Então, por que a palavra não está em destaque? Por qual motivo? Qual é a finalidade, né, da pessoa que desenhou, que fez esses quadrinhos? Por que ele colocou a palavra não em negrito, destacado? Oi? Ninguém fez essa questão? Alguém tem ideia? Por que às vezes a gente escreve, por exemplo, em caixa alta, quando a gente está no WhatsApp, ou então numa rede social, ou então numa história de quadrinhos? Qual é o objetivo central? Quando a gente coloca em negrito, quando a gente coloca a palavra toda em maiúsculo, em caixa alta. Por quê? Por qual finalidade? Qual é a finalidade? Para alguns a gente não vai dar quando a gente botar. Não! Oi, Juliana. Então, você não ouviu? Não, não escutei. Peraí, tio. Uhum. Eu vou aumentar o som aqui, tá? Tá mais alto. Fale. Peraí. Tá bom? Uhum. Está. Tá bom agora? Está. Fale. Eu estava falando que eu acho que botou em negrito porque ela não deixou o Calvin levar. Ele ficou com ele, eu não sei, alguma coisa assim. Isso, justamente. Para enfatizar, ou seja, para entonar. A expressão também. Isso, justamente. Para fazer, para justamente representar o tom de voz dela. O tom de voz elevado. Então, toda vez que se utiliza esse recurso, é para chamar a atenção de uma determinada situação. Entendeu? É utilizado dessa forma. Quando é colocado em negrito, quando é colocado em itálico, certo? Quando é colocado em caixa alta. Por exemplo, se eu escrever assim, ó, eu vou colocar no bate-papo. Eu não estou falando nada, mas se eu colocar assim, silêncio, aqui no bate-papo para vocês, ó. Se eu escrever assim, eu quero sinalizar que eu quero um silêncio absoluto. Agora, se eu escrever só assim, silêncio, com letra minúscula, eu já não revelo tanto o tom da minha voz, tá? A mesma coisa foi aqui no texto. A palavra não, lá sinalizada no quadrinho, quer destacar justamente o tom de voz elevado da mãe de Kevin, para chamar a atenção da situação que ele estava passando, certo? Então, essas figuras de linguagem, elas são muito recorrentes, são muito utilizadas, tá? Bom, turma, olha só. Quinta questão, vou colocar no bate-papo a resposta, certo? Da letra B. A letra B, para mostrar o tom de voz elevado. Logo abaixo da nossa quinta questão, nós vamos observar, deixa eu só ver aqui, faltam 2 minutinhos para finalizar a aula. Nós temos, logo abaixo da quinta questão da letra B, vocês vão perceber que as palavras que são escritas em negrito, eu queria que vocês destacassem, colocassem importante, com lápis, para sinalizar essa importância, né, da escrita das palavras em negrito, o uso de letras grandes e a repetição de letras. Também são recursos visuais que servem justamente para indicar o tom da voz, para demonstrar os sentimentos,
para revelar as reações das personagens diante de algum acontecimento, diante de algum contexto. Tá bom? Certo? Ok. Sexta questão, sexta e última, tá? De hoje. Nós vamos parar bem aqui na resolução da sexta. No último quadrinho, o ponto de vista é diferente dos anteriores. Qual é a diferença? Alguém fez? No último quadrinho, eu acho que... Será que o fundo é branco? Ó, o fundo é branco. Oi? Eu não entendi a pergunta. É o seguinte, ele está perguntando se no último quadrinho que a gente observou na leitura, o ponto de vista é diferente dos anteriores, ou seja, o último quadrinho, ele é igual ou diferente aos primeiros quadrinhos que nós vimos? Não. Não, é diferente, né? Qual é a diferença? Que diferença a gente consegue observar desses primeiros quadrinhos para o último quadrinho? O balão de fala tá rosa? Porque Oi? a cor da imagem mudou? A imagem do fundo também mudou. A cor da imagem mudou? A imagem Isso, do fundo mudou. mudou. Mas será que é Kevin que está falando? Não, Vamos lá, turma, pensando. É porque, turma, o ponto de vista, né, é de uma outra pessoa, é de alguém que está de fora da cena, que vai justamente observar as personagens, tá bom? É diferente, não é o Kevin que está falando, é alguém de fora, certo? Então, a sexta, coloquem aí, por favor. O ponto de vista é de alguém fora da cena que vai observar as personagens. Ok? Bom, já são... O tempo voa. Não entendo porque passa tão rápido nossas aulas. São 9h21. Quando for 9h40, nós vamos retornar para a aula de ciências. Certo? Então, vou interromper aqui a gravação.